Mário Raul de Moraes Andrade foi um dos mais importantes escritores modernistas e intelectuais brasileiros do século XX, onde o modernista iniciou e apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas. Liberdade de expressão, subjetividade da obra, ruptura com os padrões estéticos do passado são algumas de suas características. O musicólogo, poeta, romancista, crítico de arte, ensaísta e professor universitário Mário de Andrade nasceu na cidade de São Paulo em 9 de outubro de 1893 e morreu em dia 25 de fevereiro, vítima de um infarto de miocárdio. Sua contribuição abrange várias áreas, incluindo literatura, música, etnografia e crítica cultural. Possuía um estilo literário distintivo, que se destacava em seus contos sobre relações amorosas e, dentre seus aspectos, podemos citar a linguagem coloquial, frequentemente utilizada em seus contos, aproximando-se da fala cotidiana. Isso permitia que seus personagens e diálogos soassem autênticos e próximos da experiência comum. Além disso, há explorações de temas profundos. Em seus contos de relações amorosas, Mário de Andrade frequentemente explorava temas desse estilo, como amor não correspondido, a paixão avassaladora, a solidão e conflitos sociais relacionados ao amor. Suas histórias iam além do romance superficial, mergulhando nas complexidades emocionais e sociais que cercam o tema do amor. E por fim, a variedade de estilos, embora seu estilo geral fosse frequentemente associado ao realismo e o naturalismo. Mário de Andrade também era conhecido por sua versatilidade. Ele podia alternar entre diferentes estilos narrativos, dependendo da história que desejava contar. Isso lhe permitia adaptar sua escrita para adequar nas nuances de cada conto. Algumas de suas obras são Pauliceia Desvairada, de 1922, A Escrava que Não é Isaura, de 1925, O Losango Caqui, de 1926, Primeiro Andar, de 1926, sendo Macunaíma sua principal obra, publicada em 1928. O Besouro e a Rosa, por Mário de Andrade. Dentre os personagens da narrativa, temos como protagonista Rosa, de 18 anos, órfã e infantilizada, João, de 20 anos, padeiro e apaixonado por Rosa, e o Besouro. Os demais personagens são Belsarte, como a voz narradora, as tias de Rosa, Dona Carlotinha e Dona Ana, ambas 40 e poucos anos, velhuscas e solteiranas, de uma vida monótona e sem perspectiva, e Pedro Mulatão, alcoólatra e futuro marido de Rosa. A narrativa se desenvolve na periferia de São Paulo, em 1920, e tem como cenário a região da Lapa. É importante salientar que nesse período as relações sexuais eram um tema cercado de tabus e normas sociais rígidas, dentre elas a moralidade e o conservadorismo. O sexo fora do casamento era amplamente condenado e considerado socialmente inaceitável. A expectativa era que o sexo fosse uma parte importante do casamento e muitas vezes era visto como um dever conjugal para a procriação. Além disso, a educação sexual era limitada, escassa e muitas vezes restrita à informação fornecida por familiares ou religiosos. As discussões abertas sobre o sexo eram consideradas inapropriadas. O controle social, havia uma forte pressão social para manter a virgindade até o casamento, especialmente para as mulheres. A vizinhança de Rosa era descrita como somente uma casinha além, numa rua sem calçamento, barro escuro, sede de capim verde, a viela engolida numa rompante pelo chinfrim civilizado na Rua dos Botes.
A narrativa em questão apresenta a história de Rosa, uma jovem que, ao alcançar a marca dos 18 anos, entra numa fase crucial da sua vida, a transição para a idade adulta. Contudo, essa transição se revela complexa, já que Rosa, apesar de adquirir características físicas de uma mulher adulta, mantém traços de ingenuidade e infantilidade. Ela vive sob os cuidados de suas tias, Ana e Carlotinha, desde a infância, após um episódio de abandono por sua mãe. As tias, embora desempenhem um papel materno, proporcionando abrigo e demonstrando certo carinho por Rosa, desempenham um papel ambíguo, onde a submetem a uma dinâmica questionável, tratando-a como uma empregada doméstica. O autor emprega uma linguagem sutil, mas eficaz ao ilustrar a dualidade de Rosa. Apesar de seu corpo estar se transformando em uma mulher, a maneira como ela é descrita, usando termos no diminutivo, destaca persistentemente essa ingenuidade e infantilidade. Essa dicotomia entre a aparência e mentalidade cria uma tensão subjacente que permeia durante toda a narrativa. O ponto de virada na história ocorre com a entrada em cena do padeiro local, João, que é retratado como alguém que possui traços de Rosa, um certo ar de inocência que a atrai. A diferença crucial entre os dois reside no fato de que João cresceu numa família que o educou sobre questões de sexualidade, enquanto Rosa permaneceu em grande parte ignorante nesse aspecto. Essa disparidade de experiência e conhecimento cria um abismo entre os dois personagens, mas também parece ser a fonte do fascínio de João por Rosa, como se ele visse nela uma espécie de pureza infantil. Rosa, ao receber o pedido de casamento de João, o rejeita por receio de se afastar das tias, que são as únicas figuras familiares que ela conhece. Isso enfatiza a influência profunda que as tias exercem sobre a vida de Rosa e sua hesitação em abandonar a segurança que elas proporcionam. O verdadeiro ponto de virada acontece de maneira inesperada, quando em uma noite quente, Rosa tem um encontro noturno com um besouro. Esse encontro inusitado desperta nela sensações e desejos sexuais intensos, algo que ela nunca havia experimentado antes. O besouro, com sua natureza instintiva, parece servir como um catalisador para a descoberta da sexualidade de Rosa. No entanto, essa experiência de despertar sexual também a deixa com sentimentos de impureza e culpa. Ela se sente dividida entre o desejo de explorar sua sexualidade e o desejo de manter sua imagem idealizada de pureza. Essa contradição a leva a uma busca frenética por casamento, e não necessariamente com alguém que a ama profundamente, mas com qualquer um que a aceite. É importante destacar que essa busca é mais motivada pelo medo da sociedade do que pelo desejo genuíno de compromisso. Rosa conhece Pedro e, em sua ingenuidade sexual, o seduz. No entanto, a sociedade, rápida em julgar, a rotula como uma mulher da vida, criando um estigma ao seu redor. Essa rotulagem e o subsequente casamento infeliz com Pedro servem como um desfecho trágico para a história de Rosa. A narrativa, em última análise, levanta questões profundas sobre a sexualidade e falta de compreensão e educação sexual adequada, e a pressão social pela conformidade. Rosa é um exemplo de como a sociedade muitas vezes força as pessoas a reprimir suas necessidades e desejos naturais, levando-as a decisões infelizes e uma busca desesperada por aceitação. A história de Rosa é um conto trágico que nos faz refletir sobre a importância de compreender e aceitar nossa própria sexualidade de forma saudável e sem julgamentos. Além disso, destaca como a idealização de padrões sociais pode levar a escolhas infelizes e a alienação de nossa verdadeira identidade.